A transfiguração. Transfiguração, manifestação espírita, incorporação é o ato do médium transformar o seu rosto em um rosto de outra pessoa, de um espírito, é nesse sentido. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, porque Jesus é o professor da raça humana. O Evangelho é o guia espiritual da raça humana, é o GPS da raça humana, e Jesus estava ensinando o Evangelho, é nesse sentido. E foi transfigurado. Jesus incorporou, transformou seu rosto em um rosto de outra pessoa, de um espírito, porque Jesus era um médium. Jesus trabalhava com 7 espíritos de Deus. Isso está escrito no Evangelho. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. É só uma maneira de falar para dizer que o espírito era um espírito de luz e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O Moisés e o Elias falou através de Jesus. Mais uma prova que o Evangelho é espírita. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Tendas, centro espírita, igreja, porque todo centro espírita tem o seu mentor, o espírito que trabalha do outro lado no plano espiritual. Tem os trabalhadores encarnados e os trabalhadores desencarnados, é nesse sentido. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem. É só uma maneira de falar para dizer, tudo que vem do alto é coisa boa, e tudo que vem de baixo é coisa ruim, é trevas, é nesse sentido. Aqui era um espírito de luz que estava falando. Uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo, aquela pessoa que me ajuda. A ele ouvir, o espírito estava pedindo para os discípulos, alunos, ouvir o que Jesus ensinava. É nesse sentido. Ouvindo os discípulos, alunos, caíram de bruços, tomados de grande medo, porque eles estavam vendo manifestações espíritas. É nesse sentido. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais, não tenha medo. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Esse é o Evangelho.